Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Desde as regras até a limpeza, a vida no condomínio pode ser leveza, com dicas e histórias pra compartilhar. Aqui no podcast vamos te ajudar, descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Seja morador ou síndico de plantão, ouça a gente, é a melhor solução. Com leveza, humor e informação, descomplicando o seu condomínio é a missão. Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Olá, Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos últimos tempos aí está sendo muito comentado, devido a uma situação ocorrida aqui na Baixada Santista. Lembrando que nós não vamos falar especificamente do caso, mas nós vamos falar de casos análogos, porque isso é uma situação muito recorrente para a gente que lida com condomínio, né? Que são aqueles furtos, assaltos dentro do condomínio. E aí fica aquela pergunta: meu condomínio tem portaria 24 horas. Eu posso responsabilizar o meu condomínio? Eu vou responsabilizar a segurança pública do Estado? Eu não posso fazer nada? Então, são várias questões, né? Que hoje eu acho que nós vamos aqui até inverter o papel aqui com o nosso patrocinador. Hoje nós estamos aqui com o Renato Taboada, da RT Assessoria, e nós vamos então aí hoje falar desse tema, que eu acho que está muito em alta aí, né? Acho que os síndicos também estão sendo muito questionados, né? E aí você fala assim, fala com o advogado do condomínio. Olá, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês, conversando um pouco sobre essa nossa vida condominial tão empolgante, mas assim, às vezes um pouco preocupante, né? Fabi, é um assunto bastante delicado, mas o condomínio eu costumo dizer que a gente é uma micro-sociedade, né? Então, todos os problemas que a gente tem no nosso dia a dia, isso acaba reverberando e sendo trazido para a nossa vida condominial. Infelizmente, tivemos esse caso, ao qual houve uma invasão de condomínio. Esse é o que foi mais noticiado, mas na verdade, nós que lidamos com condomínios no dia a dia, a gente vê que isso é muito normal, né? É que nesse caso houve até uma questão mesmo até de uma violência, que a gente fala que é o roubo, né? Que é com a grave ameaça. Mas a gente vê muito frequentemente em condomínios o furto, que é aquela bicicleta que estava dentro da garagem, fechada, e aí você chega lá de madrugada, a pessoa acorda, vai lá tirar o carro e encontra a porta da garagem fechada, aberta, e aí percebe que levaram a bicicleta. A gente vê casos, não faz muito tempo, que lá na Praia Grande teve um caso que 6 adolescentes pularam o muro e levaram tanto bicicleta quanto moto. E assim, por causa das câmeras da cidade, acabou sendo recuperada. Mas uma das motos é dessas mais novas, que o empurrar você acaba estragando a moto.
Então, o proprietário, na notícia, comentou que ele teve um assalto, teve um prejuízo, porque agora o conserto da moto, porque eles saíram empurrando. Então, assim, a gente vê, é isso que eu falo, né? A gente está em evidência o assunto por causa dessa situação específica agora no último mês, aí nos últimos tempos. Mas, na verdade, a gente que lida com condomínio, a gente vê direto essa situação, né? Então, infelizmente a gente acaba lidando com esse tipo de ocorrência. Mas assim, por uma análise mais prática, a gente sempre tem que entender a funcionalidade e a mão de obra que é empregada naquele condomínio, né? Então a gente precisa saber, esse condomínio tem uma portaria 24 horas? Ou não, esse condomínio não tem portaria. Esse condomínio tem muitos condomínios que tem portaria e tem vigilante do lado de fora, tem segurança, É entendeu? portaria É virtual. portaria virtual, então a gente precisa As primeiro câmeras estavam funcionando. funcionando, exato. Então primeiro a gente precisa entender o DNA desse condomínio para a gente Saber quem são os responsáveis. exato, para a gente conseguir traçar essa responsabilidade civil, criminal. É do síndico? É da terceirizada? O condomínio não tem nada a ver com isso? É um problema de segurança pública? Então, primeiro você tem que entender minuciosamente a vertente desse condomínio, né, a funcionalidade, para conseguir entender de quem é a responsabilidade, né? Para onde que Então, a gente vai conseguir vamos levar. lá. Nosso podcast é transmitido pelo YouTube, Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada, com os nossos patrocinadores que você acompanha na telinha ou aqui embaixo. Lembrando que você quer participar, mande suas perguntas, sugestões, comentários, sugestão de pauta para o nosso e-mail descomplicandoseucondomínio@gmail.com, para o YouTube ou para o aplicativo Sim de Assiste. Você tem aí vários modos aí de pedir assunto, de dar seu comentário, de dar sua sugestão, tá bom? A gente sabe, gosta muito de saber que você está do outro lado nos acompanhando. Então vamos lá entrar nessa pauta, né? Primeira coisa que você falou, né, que é muito importante aqui para os nossos web condôminos, síndicos, é analisar quem é a responsabilidade daquela segurança. Sim. Então, o primeiro ponto é portaria presencial. Essa portaria é terceirizada, então você tem uma empresa contratada para fazer aquela análise. Outra coisa, que é porteiro, se é segurança, se hoje em dia nós temos aí porteiros, a gente sabe que já tem alguns condomínios, até em algumas áreas em São Paulo, que há segurança armado, né? Então, assim, primeiro você tem que analisar toda essa questão, né? Qual é a segurança que é feita para o seu condomínio, né? Outra questão que a gente sempre coloca é o quanto essa vítima colaborou com isso. Eu falo colaborou no sentido porque eu já vi caso, Renato, não sei você, que a pessoa falou assim, eu vou ocupar o condomínio porque a minha bicicleta foi roubada da madrugada. Só que eles tinham um bicicletário, um quartinho, desses prédios pequenos de 3 andares, tem o local apropriado e ainda está assim, tem uma placa no bicicletário que as bicicletas ali devem estar com um cadeado. A bicicleta foi roubada durante a madrugada, só que ela não estava no bicicletário e ela não estava com cadeado. Então, assim, nesse caso, a vítima, infelizmente, colaborou com o incidente. Foi displicente, né? Foi displicente. Então, não sei se você já teve casos nesse sentido. A pessoa largou o carro todo aberto e depois reclama que o notebook dele foi assaltado. Então, nesse caso específico, Fabi, eu te pergunto, como você já tinha bem comentado, no caso, mesmo que estivesse no bicicletário e com o cadeado, a responsabilidade seria do condomínio? Eu vejo que aí tudo depende da análise do caso concreto. Primeiro, estava dentro com cadeado, a porta do bicicletário estava fechado, aí eu já vejo uma excludente total do condomínio. Por quê? Se ele
está ali escrito, né? A gente é um condomínio que não há porteiro 24 horas. Então, é aquele condomínio que só tem a pessoa que trabalha na limpeza, que fica de 6 a 8 horas no condomínio, ou aconteceu um horário que normalmente, inclusive, não tem ninguém mesmo no condomínio. Então, eu vejo que nesse caso, mesmo ele estando dentro do bicicletário, o condomínio comprova que o bicicletário estava fechado, consegue, pelo meio das câmeras, comprovar que a pessoa entrou com um alicate, estourou a porta, estourou o cadeado interno. Infelizmente, eu já vejo que é um problema do Estado em garantir a segurança. Então. Nesse caso, mas agora, outra coisa, o condomínio tem câmera? A câmera estava ligada? Porque eu também já vejo o seguinte, por mais que, estourou a porta, mas olha, o condomínio tem câmera, deu defeito e a gente está com a câmera com defeito e não tem nem como. Aí o condomínio já é responsável. Até porque, há quanto tempo essa câmera está com defeito? Então, assim, alguém, pode ser que algum morador passou para esse meliante, né? Que nem o Leonardo gosta muito de falar, né? A informação de que aquele condomínio estava com as câmeras, então ele não ia ser filmado. Então, assim, aí é culpa do condomínio. Por quê? Porque o condomínio tem câmeras, mas negligentemente estava sem a devida manutenção. Então, agora, tem câmera. Estava lá, você consegue passar as câmeras para a polícia. Você consegue, inclusive, comprovar que a câmera filmou a pessoa entrando, a pessoa com o cadeado lá estourando, com a porta, entrou, inclusive demorou dentro do bicicletário. Normalmente agora até dentro do próprio bicicletário tem câmera, né? Até por causa de não ter aquele do vizinho pegar a bicicleta. Então, assim, acessou a câmera do bicicletário, viu que a pessoa ainda estourou o cadeado. Aí eu já vejo que é uma questão de responsabilidade, se for o caso. Então, no caso, do poder é muito assim, público. se houve uma negligência, ele acaba concorrendo. Exatamente, Ele a acaba concorrência concorrendo. do condomínio. E no caso, se tem portaria. Se tem E portaria. aí você vai ter duas hipóteses, da portaria orgânica, né, do funcionário do condomínio, e vai ter a portaria terceirizada. Vai ter duas vertentes ainda. E depois de tudo isso, a gente tem uma outra questão, que é o seguro do condomínio. Exato. Ainda também temos essa outra questão, que é um tema super extenso, é isso que a gente falou, né, no começo, a gente está falando dele. Bom, primeira coisa, era uma portaria, primeiro vamos tratar da terceirizada. Então, teve lá o contrato de portaria 24 horas, e foi aquele porteiro que acabou, ele estava ali, ou foi dormindo. Também já tive um caso que foi assaltado, condomínio, por isso que eu falo, gente, a gente tá falando por causa que é um tema muito relevante agora, mas para a gente que lida com condomínio, isso é muito normal, né? A gente ser questionado por síndicos como Renato, porque o condomínio, no primeiro momento, ele vem para o síndico e diz, agora você vai pagar. Exato. Né? E nesse caso, era terceirizado, só que o porteiro saiu antes do horário. Naquele dia, o porteiro, o horário dele na portaria era até as 6 horas da manhã, e naquele dia ele saiu 5h20. E, lógico, estava tendo uma série de assaltos na redondeza, então foi o que eu acabei falando para a síndica. O que aconteceu? Provavelmente, eles estão ali fazendo vários assaltos, eles perceberam, opa, esse porteiro aí que normalmente sai às 6, porque eles começam, né, quando eles estão ali, eles começam a perceber a rotina dos condomínios. Sim. Então, esse daí saiu às 5, hoje ele saiu mais cedo, agora ele não volta mais. E aí eles acabaram, nesse dia que ele saiu mais cedo, eles entraram e fizeram o roubo de uma prancha e de uma bicicleta. E aí, nesse caso, era uma terceirizada. O condomínio, recebendo a responsabilidade, o pedido de reembolso do condomínio, o correto é ele transferir essa responsabilidade para a terceirizada. Por quê? Foi a terceirizada que deixou aquele momento a portaria descoberta. Ela deveria estar, se por algum motivo aquele empregado precisou, aquele colaborador da terceirizada precisou sair mais cedo, a terceirizada deveria ter se responsabilizado e ter mandado um. Mas era um para 40 minutos de trabalho?
1 para 40 minutos de trabalho. Ou que fosse render, eventualmente, que chegasse mais cedo para cobrir, né? Se é caso de portaria 24 horas, então já chegaria e falar, ó, hoje você vai fazer Então, 40 minutos mais no cedo. caso de ter uma terceirizada ou de se acessar um seguro, tudo bem, porque aí você aciona um CNPJ, né? Agora, Quando é quando assim, incorre esses eventos e a portaria é orgânica, o que o síndico pode fazer? bom, primeiro ponto é analisar essa questão da colaboração do responsável que deveria estar ali. Então, o porteiro, ele pode ser até demitido com justa causa. Numa situação dessa que eu acabei de falar, desse que o porteiro acabou saindo antes do horário. Então, ele nem avisou a síndica, teve lá um mal-estar e decidiu, só falta 40 minutos, vou embora mais cedo. Primeiro momento, a síndica foi avisada que ele estava saindo mais cedo? Não, não foi avisada. Então, isso já é um caso até de justa causa, porque ele abandonou o seu posto mais cedo e, com isso, causou um prejuízo para o condomínio. Primeiro ponto. Agora, a responsabilidade, eu vejo que, infelizmente, será do condomínio. O que o condomínio pode fazer é, dependendo do dano, até chegar ali na rescisão contratual também. Se é uma situação, né, que comprova-se da culpa, seja uma culpa que a gente fala, Ou fato por culpa ou por culposo dolo, ou né? doloso, exatamente, culposo ou doloso, se há o dolo, então houve a intenção, né, do porteiro sair mais cedo, já até estava combinado, hoje eu vou sair mais cedo, vocês entram. Então, isso já é um dolo. Então, você pode, inclusive, demitir com justa causa e ainda descontar da rescisão dele. Pode ser que não seja descontado Ou se não 100% fosse do o suficiente, prejuízo, até um regresso, né? e depois, posteriormente, um regresso. Agora, se tem um fato culposo, eu vejo que a saída é mais a demissão com justa causa e, infelizmente, esse condomínio acaba arcando com a responsabilidade. Né? Se ela tem depois um seguro por trás, ela tem que abrir o sinistro e o seguro vai perguntar por que esse porteiro tinha que estar e não estava. Mas isso é outra coisa que é muito importante na hora da contratação do seguro, que às vezes o condomínio não se atenta a essa. O síndico se atenta muito ao fato de, no caso de incêndio, o que acontece, no caso de uma descarga elétrica e pane e dano no elevador, e ele não se atenta a esses fatos pequenos, né? Que é corriqueiro, né? E não é. Então, se você chegar e colocar que o seu condomínio, você faz um seguro, coloca lá indenização a questão de patrimônio, né, de terceiros, que são os patrimônios dos condôminos, que estejam na área comum. Então, mas então você tem que falar qual é a rotina do seu condomínio. É portaria virtual, temos câmeras em todos os corredores e em todas as áreas comuns. É portaria presencial de terceiro, né, terceirizada. Então, tudo isso é importante, porque na hora de você acionar um seguro, o seguro vai fazer questão o quê? De verificar a situação. Olha, você me falou que era portaria virtual, mas que você tinha câmeras, e agora eu verifiquei que as câmeras não estavam funcionando. Isso já é uma excludente do próprio seguro pagar essa indenização, esse dano que foi causado a terceiro. Então, isso é uma questão importante. Sim. E é sempre essa análise que é muito importante, né? Porque, por exemplo, existem todos os tipos de condomínios, todos os tipos de bolsos, todos os tipos de orçamento. Eu já tive um condomínio que tinha portaria durante o dia e foi roubar uma bicicleta cara durante a noite, né? Apesar que o condomínio tinha todas as formas de segurança, tinha a clausura de portão, cerca elétrica, mas era uma bicicleta por volta de uns 30 mil reais. E eles entraram para roubar única e exclusivamente essa bicicleta, porque não roubaram nenhuma outra. Então, eles entraram no condomínio e pegaram a bicicleta, que não estava no bicicletário, estava na vaga do morador, com cadeado, com tudo, mas eles foram e roubaram. Nesse caso, o condomínio não foi responsabilizado. Graças a Deus, até o proprietário da bicicleta tinha seguro dela e ele conseguiu pegar e acionar esse seguro. O próprio seguro dele mesmo. Tem condomínio que eu também já
que eu sou síndico, e roubaram de noite, portaria 24 horas. O porteiro viu, só que eles estavam com faca e ameaçaram o porteiro, né? Eles invadiram o prédio, ameaçaram o porteiro não pôde fazer nada, roubaram a bicicleta, roubaram um monte de bicicleta aí, e tudo bem. Aí eu já vejo que isso é uma excludente, porque Excludente até porque total, ele foi não é nem, rendido. ele é porteiro, ele não é armado, Exato, então exato. ali você consegue verificar pelas câmeras que ele foi rendido, ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer e roubaram e paciência, né? E aí chamei uma assembleia e o condomínio resolveu que cada um ia ficar mais ou menos com o seu prejuízo, então isso foi uma decisão de assembleia, ainda bem. Então, e tem um condomínio com um potencial financeiro um pouquinho maior, que eles têm um planejamento de segurança, né? Além da portaria ser blindada dos porteiros, então eles mantêm sempre empresas completamente diferentes em setores, porque tem uma empresa de faxina terceirizada, a portaria e zeladoria é toda orgânica do condomínio, e tem uma empresa de vigilância armada que fica fora do condomínio. Então, empresas diferentes, para não haver justamente Essa comunicação, uma troca de comunicação, informação. troca de informação. Pode haver porque são pessoas, mas dificulta um pouquinho por não ser, ao ver deles, a mesma empresa, então eles preferem trabalhar dessa forma. Nesse condomínio, graças a Deus, por enquanto a gente não teve nenhuma ocorrência. Essa situação até de segurança armada, ainda a gente aqui no litoral, a gente ainda não está tendo tanto. Acredito que provavelmente mais para frente a gente vê muito em São Paulo mesmo, né? Nesses condomínios mais de alto padrão, eles já estão investindo nessa questão mesmo. Além da portaria, No interior também. No eles já interior, estão no interior fazendo eles têm bastante. essa segurança mesmo, porque eles sabem que o porteiro, muitas vezes, que hoje é chamado controlador de acesso, ele está focado no acesso de entrada e saída, mas eles têm toda uma parte de vulnerabilidade em volta, então naquela de pular por outro lado e muitas vezes não conseguir detectar Até ano passado, eu fui convidado a participar de uma reunião que, num bairro aqui mais nobre de Santos, eles estavam estudando em contratar segurança armada para aquele bairro, né? Então, até, não sei se eram policiais ou policial aposentado, acredito, para eles estarem fazendo esse tipo de segurança armada, né? Mas aí seria uma comunidade, uma continuação comunidade. de condomínios iriam contratar para que exato. ele fizesse aquela segurança armada daquele grupo de condomínios. Sim. Então, eles já estavam se mobilizando nesse sentido porque, assim, é um problema de segurança pública, né? Infelizmente. Até o que a gente comentou no início do vídeo foi um evento que aconteceu aqui na Baixada Santista a respeito de uma tentativa de sequestro, né? Então, que invadiram o condomínio e tem esse indício, né? Porque a gente não pode afirmar. Tem um indício de que ocorreu a colaboração de um dos porteiros, então isso tudo está sendo investigado, mas foi um caso bem noticiado. E eles só não conseguiram a finalidade deles mesmo, porque a pessoa que era a vítima, que a suposta vítima, não estava no condomínio. Por isso que eles acabaram indo, tipo assim, vamos perder a atitude, né? Já que invadimos. E é isso que a gente fala, mas a gente que lida com condomínio precisa ver muito isso, né? A pessoa deixou o carro aberto e deixou um notebook. Eu já vi situações dessa, que depois o condomínio quer, porque só que você vai ver nas câmeras, o vidro ele esqueceu aberto. Então, tipo assim, aí você vê a pessoa pulando o muro, né? E ele estava andando aquilo. Ele estava tentando ver o que ele ia fazer. E aí depois ele achou um carro aberto e casualmente a pessoa tinha deixado o notebook, então ele teve esse assalto, né? A gente vê muito também aqui na Baixada, que são prédios de 3 andares, onde o primeiro andar ou é baixo ou tem tipo uma escada, né? Porque tem um telhado, uma coisa. E a pessoa entrou no primeiro andar porque a pessoa dormiu com a janela do primeiro andar aberto, não tem grade, não tem rede, não tem nada. A pessoa passou
meliante passou e falou, oh, tá O fácil. famoso a ocasião faz o ladrão. Faz o ladrão. Então, assim, infelizmente, nesse caso, a gente não pode culpar o condomínio, né? Porque nesse caso, assim, a câmera do condomínio estava funcionando, o portão não estava aberto, porque a gente vê nas câmeras que a pessoa pulou, o porteiro, não há porteiro, é condomínio que não tem prestador de serviço. Então, assim, a pessoa também do primeiro andar, pô, sabe, ela também colaborou com a situação, né? A gente, na ocasião, eu ainda falei, graças a Deus que só entrou, pegou aí o tablet, o que estava na sala, e a pessoa se vê ele pulando de volta, e não entrou e ainda resolveu até fazer a vítima, tentar, porque tinha as pessoas dormindo dentro do apartamento, então ela só levou o susto que, ué, cadê o que eu deixei aqui em cima da mesa? E aí vai, procura, não sei o quê, tinha uma marca de pé na parede e aí deduziram que tinha entrado, então foram olhar nas câmeras e viram a situação. Felizmente, nesse caso específico, eu vejo que o condomínio não é responsável, né? Mas eu já tive um caso também que teve uma geladeira que sumiu do condomínio. Mas como que levou isso, meu Deus do céu? Então, e aí, cadê as câmeras? Esse é o problema, né? Aquilo que você tinha Aí, falado. aquilo que eu falei, nesse caso, cabe uma análise, eu né? orientei ao condomínio a pagar, porque tem portaria. Então, assim, sabe? Como assim? Tem câmera, a pessoa conseguiu tirar de dentro do apartamento, descer com ela, sabe? Não sei, o carro estava dentro do condomínio e colocaram, mas peraí, nenhuma das câmeras funcionou, porque na hora que foi apurar, mas nenhuma câmera pegou. Como assim nenhuma câmera pegou? Né? Então, tipo, e o condomínio tinha prova de que essa geladeira estava dentro da unidade, né? Então, tipo assim, nesse caso eu vejo a responsabilidade do condomínio. Então, assim, qual é a sua responsabilidade? Pô, seu porteiro não viu, como é que eles conseguiram tirar, enfiar dentro de um carro? Não viu nas câmeras? Então, você é responsável. Então, até em muitos condomínios, quando eu entro, eu sempre prezo por muito. Eu acho que segurança não é gasto, é investimento. Né? Então, câmera, dependendo, cerca elétrica, entendeu? Tem aqueles vigilantes de rua, tem condomínio que tem os vigilantes de rua que passa pitando, mas desse mão leve, né? Não do profissional que vai para sequestrar e tudo mais, o que é esse criminoso mais organizado é mais complicado. É mais complicado, às vezes não é um vigilante que vai inibir esse tipo de ação. Mas assim, ter esse vigilante de rua às vezes se torna bastante viável, mas esse investimento de segurança e até para uma segurança interna, entendeu? Até para uma, tudo bem, pode não evitar, mas você conseguir rastrear, responsabilizar. Poxa, nesse caso da geladeira é impressionante. Calma aí. Tiraram uma geladeira, que é uma coisa que você não tira sozinho, colocaram em um veículo e entraram. E ainda fica aquele ponto de interrogação, né? Foi o que eu perguntei. Mas espera, saiu pela porta, saiu dentro de um carro, né? E outra coisa, uma geladeira não sai dentro de um carro, não é como você colocar um notebook dentro de um carro, sabe? Você tem que ser pelo menos um carro desses que tem aquela traseira aberta, Sim, ou uma van, né? Porque não é uma coisa que entra em qualquer lugar, né? Então, assim, aí você faz aqueles questionamentos todos e a resposta do síndico é: não sei. E a tua câmera quebrada, e o teu porteiro não sabe nem o dia que ocorreu. Então, é isso que eu falo, é uma situação que depende muito, cada caso é um caso. Então, vamos analisar a situação individualmente. Então, primeiro ponto, o que aconteceu? Qual é a regra do condomínio? Qual foi a responsabilidade da vítima aí? E também quem é o responsável, que nem se falou, qual é o CNPJ responsável? Então, se há um outro CNPJ junto com você, que é da terceirizada ou da seguradora, e se for o caso, você até toma essa responsabilidade para você, mas tem o direito de regresso contra
os outros CNPJs, né? Gente, o diretor já está aqui quase expulsando a gente, né? Então, mas é o que a gente falou, era um assunto que muito, né? Ele é bem amplo, né? Mas, assim, é bem o que você falou, Fabi, vai acabar sendo, cada caso é um caso. Então, para isso que você tem a doutora Fabiola aqui para te auxiliar, né? Porque nem sempre é tão simples quanto parece. E nada melhor que um advogado condominialista para te orientar a respeito disso. Exatamente. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho. É sempre bom saber que você está aí com a gente. Como que a gente faz aí para achar a RT Condomínios? Bom, para você falar comigo, eu sempre acabo fornecendo meu telefone pessoal, né, a qual eu recebo bastante mensagem, mas eu faço questão de responder todos num prazo bem curto no próprio dia, né? Então, você pode falar comigo através do WhatsApp. Ele pode te responder 11 horas da noite, mas ele vai te responder no próprio dia. Com certeza, depende da demanda, depende da assembleia, mas eu consigo sim. Meu DDD é 19, telefone 98820-5935. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Os planos de Deus são justos e certeiros. Tenha fé e confiança. A gente fica por aqui. Até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços. Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo o que você precisa pra melhorar. Desde as regras até a limpeza, a vida no condomínio pode ser leveza, com dicas e histórias pra compartilhar. Aqui no podcast vamos te ajudar, descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso. No dia a dia a gente vai falar tudo o que você precisa pra melhorar. Seja morador ou síndico de plantão, ouça a gente, é a melhor solução. Com leveza, humor e informação, descomplicando o seu condomínio é a missão. Descomplicando o seu condomínio.
trazendo soluções pra sua vida. É isso, no dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar. Descomplicando o seu condomínio, trazendo soluções pra sua vida. É isso, no dia a dia a gente vai falar tudo que você precisa pra melhorar.